capítulo de número 5, é do versículo 2 ao 14, mas eu vou só ler o 2 e o 14, certo? Porque é um texto bastante extenso, pode nos tirar alguns minutos, e nós vamos ler os 2 versículos. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 5, versículo de número 2 e o versículo 14. Glória a Deus. Diz assim: então Salomão convocou em Jerusalém os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos, os príncipes dos pais, entre os filhos de Israel, para fazerem subir a arca do concerto da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Versículo 14. E não podia o sacerdote ter-se em pé para ministrar, por causa da nuvem que a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Amém? Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, falar da arca da aliança, todo mundo sabe o que representa a arca da aliança para Israel. E que pode representar a arca da aliança para a igreja. Hoje nós não temos a arca da aliança. Nós não temos aqui, né, o utensílio da arca da aliança, e dentro da arca da aliança, né, algo que Deus colocou ali. Não. Mas nos dias de Salomão, os irmãos sabem que Salomão havia acabado de construir o templo do Senhor. Era um templo magnífico, era um templo esplêndido, maravilhoso. Coisa, como se diz, do primeiro mundo, né? Uma das 7 maravilhas do mundo, o que Salomão construiu. Templo bonito, templo maravilhoso, mas faltava algo. Faltava algo no templo. E o que faltava? O que faltava no templo? A presença de Deus. A presença de Deus. Lá já estava tudo pronto. E agora a Bíblia nos diz que Salomão convoca o povo, o sacerdote, os pais, os filhos, para ajudarem a levar a arca do concerto da cidade de Davi para Jerusalém, para o templo. Ou seja, a cidade de Davi é Sião. Sião era um monte em Israel, que quer dizer Tsizion em hebraico, e terra prometida, né, no português. Terra prometida. Então lá naquele monte de Sião, aonde Deus falou com Davi, aonde Davi teve experiência com Deus, foi construída a cidade de Jerusalém. E agora a arca da aliança, ela estava fora do templo. A arca da aliança, ela estava, não tinha levado ela ainda para o templo. Imagine uma igreja como esta, cheinha de irmãos e irmãs, uma igreja aí com 2.000, 3.000 pessoas, 4.000 pessoas, sem a presença de Deus. Não é uma igreja, é um ajuntamento, é uma reunião. E aqui Salomão falou o quê? Olha, nós vamos levar a arca da aliança para o templo agora. Mas para isso, meus queridos, era necessário algumas decisões. Era necessário que Salomão tomasse alguma decisão juntamente com o povo, com o sacerdote, com os fiéis que temiam e que serviam a Deus, porque sozinho não teria como ele fazer isso. Os irmãos sabem que Israel já tinha, tempos atrás, Israel já tinha experimentado a perca da arca da aliança, nos dias do rei Saul. A glória de Deus, a presença de Deus foi levada, ou seja, a arca foi levada para a terra dos filisteus. Lá na terra dos filisteus ela não serviu de bênção, ela serviu de maldição. E o povo de Israel ficou sem a glória de Deus. E o povo de Israel sem a glória de Deus só teve derrota, 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 derrota. Assim somos nós também na atualidade. Um crente sem a presença do Espírito de Deus, sem a glória de Deus,
no seu currículo só vai ter derrota, 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 derrota. Mas se a presença e a glória do Espírito estiver na minha vida, o currículo será vitória, 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 bênção, 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 milagre, milagre, milagre da parte de Deus para a nossa vida. Mas nós precisamos tomar alguma decisão para trazer a presença de Deus para a nossa vida, porque de qualquer maneira não tem como a presença de Deus vir até a minha vida. Eu preciso de ter algumas modificações, de ter algumas mudanças, tomar algumas decisões, sacrificar alguma coisa na minha vida, para que a presença de Deus retorne na minha vida. E o tema da mensagem nessa noite que Deus nos deu é a alegria de ter a presença de Deus. Alegria, você pode dizer junto comigo, alegria de ter a presença de Deus. E você já pode nessa noite profetizar para o seu irmão, se faz tempo que você não sente a presença de Deus, te prepara, nessa noite você vai sair daqui nadando na presença e na glória e na graça do Senhor nesta noite. Algumas decisões seriam necessárias. Primeira decisão para ter a alegria da presença do Senhor era levar a arca para o templo. O templo bonito, magnífico, mas sem a presença de Deus não valia nada. O homem sem a presença de Deus, o ser humano sem a presença de Deus não vale nada. Não vale nada, nada vale. Então nós vemos aqui no versículo de número 2, aonde nós lemos, em que Salomão fala, olha, vamos levar a arca do concerto do Senhor, a cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Nós vamos pegar a arca da aliança, que está na cidade de Davi, e vamos levar ela para o templo, porque é lá no templo que nós precisamos da presença de Deus, da presença do Senhor. Porém, tem algumas decisões que nós precisamos investir para isso. Primeiro, é tão bom quando desejamos trazer a presença de Deus para a igreja. É tão bom quando nós, porque irmãos, o culto, preste atenção, o culto a Deus não depende só de Deus. O culto a Deus, primeiro, depende de nós, a maneira que nós vamos oferecer o culto para Deus. E o culto que eu vou oferecer a Deus, ele não começa na igreja. Ele não começa na hora que eu chego aqui no culto, dobro o joelho. O culto que eu vou oferecer a Deus, ele começa, sabe aonde? Ele começa em casa. Para isso o nosso culto a Deus começa em casa e não na igreja. Eu já tenho que sair de casa adorando a Deus. Eu tenho que ter passado um dia na presença de Deus. Eu tenho que estar do lado da minha família na presença de Deus. Eu tenho que estar amando meus filhos, amando a minha esposa, amando a minha casa, amando o meu trabalho na presença do Senhor, para vir cultuar e adorar o nome do Senhor. Então o culto começa em casa. O que eu apresentei durante esse dia para Deus, para que eu receba a presença dele aqui nessa noite? O que eu fiz durante o dia? Eu li um versículo, eu tirei meia hora de oração, eu meditei na palavra, eu fiz alguma coisa para Deus, e agora eu vim para o culto. O que eu estou exigindo de Deus? Antes de eu exigir de Deus, eu preciso me preparar para adorar o Senhor, porque há de ser que quando eu começar o meu culto lá em casa e vim para a igreja, quando eu chegar aqui, é só o cumprimento da glória de Deus sobre a minha vida e a sua vida, e a situação vai mudar em nome de Jesus Cristo, meus queridos. Mas muitas das vezes o culto não começa em casa. Muitas das vezes o culto não começa em casa. Nós já saímos de casa brigados, já saímos de casa discutindo, já saímos de casa com problema, já saímos de casa às vezes xingando, tendo mau pensamento, tendo mal atitude, tomando decisões erradas, e queremos chegar no culto e que Deus use o pregador, que Deus use o conjunto para falar conosco. Meus queridos, antes que Deus fale conosco, eu tenho que preparar o meu coração para cultuar ao Senhor, para exaltar o Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, ele vai dizer assim, que nós devemos
oferecer a Deus um culto racional, um culto com raciocínio, e não se conformar com este mundo, não se conformar com o que o mundo está fazendo, mas transformar a nossa mente pelo novo entendimento que o Espírito de Deus nos dá. Aí nós vamos chegar na igreja, vamos dobrar o joelho, sabe o que vai acontecer? A glória de Deus vai descer, e o nome do Senhor vai ser exaltado e glorificado. É obrigação minha trazer a presença de Deus para o culto. É obrigação, Salomão falou, eu tenho que levar a arca da aliança para o templo. Do que adianta nós ir no culto, mas a presença de Deus não está lá? Do que adianta eu ir no culto, entrar vazio e sair mais vazio? Do que adianta eu ir no culto e não ter uma experiência com Deus? Hoje Deus quer me dar experiência. Hoje Deus quer te dar experiência nova pelo Espírito Santo nessa noite, meus queridos. Mas não depende só de Deus. Depende de nós. Depende de nós. Depende de nós. Veja, se desejamos trazer a presença do Senhor para o templo, para isso o culto a Deus começa em casa e não na igreja. A maneira que eu passei o dia na presença do Senhor é que haverá uma repercussão no culto. O que eu plantei durante o dia? Pastor, eu fiquei lá assistindo filme, eu fiquei assistindo, mexendo no coisa, não tive tempo para poder tirar nem um minuto de oração, para ler a Bíblia. Aí depois você chega e quer que Deus fale com você. Você quer que Deus faz alguma coisa? Deus não vai fazer. Eu tenho que ser sincero na palavra de Deus. Deus não vai fazer. Por quê? Porque eu não fiz nada para Deus, eu não preparei nada para Deus. Mas quando eu preparo em casa, que eu oro, que eu consagro, que eu leio, que eu busco a presença do Senhor, eu vou chegar no culto, a glória de Deus já vai estar lá para encher a minha vida e a sua vida em nome de Jesus Cristo. É isso que nós precisamos. Salomão estava preocupado. Do que adianta nós ir no culto? De que adianta nós ir na reunião e a presença de Deus não está lá? É a mesma coisa, meus queridos, de você ir no mar e não ter peixe para pescar. É a mesma coisa de uma noite sem estrela. É a mesma coisa que você um carro sem motor e você querer que ele funcione. Mas nessa noite Deus está dizendo, eu quero estar no templo com vocês, eu quero estar na minha casa com vocês, eu quero manifestar a minha glória no meio de vocês, eu quero trabalhar no meio de vocês, eu quero renovar a vida de vocês, eu quero encher a vida de vocês. Mas para isso, te prepara em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não adoramos ao Senhor como precisa adorar. Veja bem, o culto começa em casa. Levar a presença de Deus para a igreja começa em casa, sabe por quê? O Salmo 122. Aonde que começou a alegria de Davi? É quando ele estava na igreja ou quando ele foi convidado para ir no templo? Quando ele foi convidado, quando ele foi chamado. Quando ele foi chamado, quer dizer que o culto de Davi começou aonde? Em casa. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O crente tem que ter a alegria de vir para a igreja. O crente não tem que vir para a igreja pensando, fulano vai estar lá, Bertano vai estar lá. Ixi, nossa, eu não estou podendo nem ver. E a palavra falou nessa noite. O Cristiano não me falou nada, Deus falou aqui. Fala o que eu te mostrei. Então, a pessoa às vezes fala assim, não vou no culto hoje, não tem alegria de ir no culto. Não, chega lá, eu vou ver fulano, vou ver Bertano, e eu não estou podendo nem ver eles na minha frente. Eu não estou podendo nem ver eles na minha frente. Que está me dando giriza, está me dando ódio, está me dando raiva. Mas aqui Davi fala, eu tenho alegria de estar na casa de Deus, porque é lá na casa de Deus que a glória vai descer, o pecado vai embora, e o nome do Senhor é exaltado na nossa vida. É exaltado. Então veja bem, Davi tinha o quê? Alegria. Davi tinha prazer de ir à casa de Deus. Então, quando eu estou alegre, quando você está alegre, quando eu estou na presença do Senhor, quando eu estou fazendo o que Deus quer que eu faça, eu venho para a igreja. O que eu trago? A presença do Senhor. Porque esse lugar aqui, sem a presença do Senhor, é um mero barracão.
É um mero barracão onde pode se reunir pessoas, pode se reunir quem quiser. Mas quando eu trago a presença de Deus para este lugar, se torna um pedacinho do céu, e a glória de Deus faz parte da minha vida e da sua vida, em nome de Jesus Cristo. Então veja bem, Salomão tinha uma preocupação: vou levar a presença de Deus para o templo. Agora, para mim trazer a presença de Deus para o templo, eu tenho que ter intimidade com Deus. Eu tenho que ter uma vida de intimidade. É igual o casal, irmão. O casal só vive bem se eles tiverem o quê? Pode falar. Intimidade um com o outro. Intimidade um com o outro. Se eles não tiverem intimidade um com o outro, eles não vivem bem. Se o esposo ele esconde senha, se ele esconde a senha do Facebook, do celular, seja do que for, ou a esposa esconde, eles não têm uma vida de intimidade. Mas quando eles têm intimidade, está aí, ó. Quiser vasculhar, quiser fazer o que quiser fazer, está aí, ó. Porque nós somos um só. Assim é nós com Deus, vida de intimidade. Quando nós temos intimidade com Deus, nós apresentamos a nossa vida a Deus, e Deus manda fogo, e nós saímos restaurados, fortalecidos pelo poder do Espírito Santo. Você buscou a presença de Deus em casa hoje? Precisa responder não. Mas eu te pergunto, você tirou 1 minuto, 10 minutos para ler a Bíblia? Você tirou 10 minutos para orar? Tirou? Você tirou 10 minutos para apresentar a obra, para apresentar a igreja na presença do Senhor? Se você fez, te prepara. Deus tem coisa boa para a tua vida nessa noite. Ô pastor, mas eu não fiz nada. Então, aí que está o X da questão. Nós queremos muito de Deus e não fazemos nada para Deus. E Deus está cobrando, Deus está cobrando, Deus está cobrando, Deus está cobrando, dizendo: filho, olha meu filho, se você quer ver a minha glória, quer ver a minha presença, me cultua em casa, me cultua na igreja. Porque tem gente que acha que a presença de Deus é para sentir só na igreja. A presença de Deus tem que sentir na igreja, tem que sentir no carro, tem que sentir na rua, tem que sentir na escola, tem que sentir no trabalho, e tem que sentir em casa a presença de Deus. Tem que sentir. Tem que sentir a presença do Senhor. Se você não estiver sentindo, eu te convido nessa noite: Deus, eu quero voltar a sentir a presença do Teu Espírito. Eu quero voltar a ter comunhão com o Teu Espírito. Então veja bem, Salomão tinha uma preocupação: de que adianta esse templo tão formoso, tão maravilhoso, e a arca do concerto está lá na cidade de Davi. Vamos trazer a arca do concerto para dentro do templo, ou seja, vamos trazer a presença de Deus para dentro do templo. É lógico que nós sabemos que hoje o templo é o meu corpo, mas tem a igreja, onde nós nos reunimos para ter comunhão, aonde nos reunimos para ter aquele amor, para ter aquela confraternização de espírito. Era a preocupação de Salomão: vamos trazer a presença do Senhor para o templo. Guarda essa palavra. A partir de hoje, não é só no culto do domingo, não é só no culto da quarta, não é só no culto da sexta, não é só na escola dominical. Eu e você somos obrigados a sentir a presença de Deus todos os dias. Todos os dias, independente de igreja, independente de estar aqui, você está lá no serviço, mas lá você tem que sentir a presença de Deus. Porque você deixa tudo para a igreja. Hoje eu vou no culto, hoje Deus vai falar, hoje Deus vai falar, hoje eu vou no culto, hoje Deus vai falar. Mas o que ele fez para Deus falar? O que ele fez? Eu tenho que fazer alguma coisa. Como que Deus vai falar com alguém que não conversa com Ele? Deus fala.
Você vai puxar conversa com alguém na rua que você nunca conversou, que você nunca não tem intimidade, você vai falar alguma coisa para ele? Não tem como. Então Deus quer falar, mas antes de eu falar, eu quero que você tenha intimidade comigo. Lembra quantas vezes você dobrava o joelho lá no teu quarto, altas horas da madrugada, tu ficava 1 hora, 2 horas de joelho, a lágrima descendo e o meu espírito te confortando. Aonde está isso? Aí anda, xerébia, quando finamassou dele calava série amanai. Ai meu Deus, eu sinto um fogo queimando aqui, irmão. Eu quero que Deus passe esse fogo em todo mundo aqui nessa noite. Eu quero que Deus passe esse fogo em todos nós aqui nessa noite. Para sairmos daqui confrontando o pecado, confrontando a frieza, confrontando o desânimo e vencendo em nome de Jesus Cristo. Aramandarabasheri andaramahas. Meu Deus, eu quero reacender a chama. Eu quero voltar a adorar. Eu quero voltar a exaltar o Santo do Santo. Eu quero exaltar o Rei dos Reis. Sacerdote, as famílias pegaram a arca da aliança e levaram para o templo. Levaram para o templo. Então, a primeira decisão para ter alegria da presença do Senhor é levar a arca de Deus para dentro do templo. Sabe, meu, está acontecendo que tem muito crente vivendo de experiência dos outros. Ele vive do que os outros falam. E Deus está dizendo, eu quero te dar experiência nova. Eu quero te revelar coisas novas. Você não vai viver de contar do que aconteceu com a vida dos outros, porque eu vou fazer acontecer com a sua própria vida. Eu vou fazer realizar com a sua própria vida. É o que o Espírito de Deus está dizendo nesta noite. Você vai ter experiência com o Espírito de Deus. Você vai ouvir lá pelas madrugadas. Meu servo, levanta e vem falar comigo. Vem falar comigo. Eu vou mudar esta situação na sua família. Eu vou mudar esta situação na sua casa, na igreja. Eu vou mudar a situação no seu serviço, no seu trabalho. Vem falar comigo. E você vai dobrar o joelho lá na cama, lá no chão, nos pés da cama, e vai começar a orar. Sabe o que vai te envolver? A glória de Deus vai te envolver, e Deus vai começar a te revelar coisas grandes e firmes e ocultas, que você não sabe, que você não conhece. Deus vai trazer a revelação para a tua vida. Segundo, primeiro, para ter a alegria da presença do Senhor, levar a arca, levar a presença de Deus para o templo. Segundo, versículo de número 6 e 7, do capítulo 5, versículos 6 e 7 diz assim: então o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se tinha congregado com ele diante da arca, sacrificaram carneiros, bois, que não se podiam contar, nem enumerar, por causa da multidão. Assim trouxe o sacerdote a arca do concerto do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, a santidade das santidades, até debaixo das asas dos querubins. Segunda coisa, trouxemos a presença de Deus para dentro do templo, só que falta algo. Nós precisamos sacrificar. Não, pastor, Jesus já fez o sacrifício. Jesus fez o sacrifício pela minha salvação. Ele fez sacrifício pela minha remissão dos meus pecados. Agora, se eu quero bênção de Deus, se eu quero mais graça de Deus na minha vida, eu preciso do quê? Sacrificar. O povo hoje não quer sacrificar, irmãos. O povo hoje quer coisa fácil. O povo hoje, antes e pós-pandemia, não vamos
passou a pandemia, não, até antes também, o povo não queria sacrificar, não queria sacrifício. Ai, tem culto hoje, mas está tanto calor, vai chegar na igreja, aquele calor, tem que ficar banando, tem que arrumar um leque, tem que arrumar não sei o que lá mais, e não sei o que lá mais. Mas aí você vai para a fila do banco, vai para a fila da caixa, fica 1 hora, 2 horas naquele calor, banando, e não reclama, porque tem dinheiro, né? Mas na presença de Deus reclama, nossa, até o culto terminar, o pastor fica falando demais, o pastor não termina, meu Deus do céu, já vai dar 9 horas, eu tenho que ir embora. Eu tenho certeza que você não vai embora, chegar lá e deitar e dormir. Eu tenho certeza que muitos vai chegar, vai ligar o caixote de fazer desviado, e vai. Não, eu não posso perder, não. Não posso. Nós não queremos sacrifício. O difícil, irmãos, o difícil não é eu deixar de fazer o que é proibido. O difícil é eu fazer o que eu preciso de fazer. É o mais difícil. O difícil não é eu abandonar o pecado e deixar de fazer o que não é para fazer. O difícil é nós não fazermos o que nós sabemos que temos que fazer. E não sacrificamos. Você lembra? Ah, pastor, mas Deus não quer sacrifício. Eu te provo para você. Quando Naamã chegou até Eliseu para ser curado da lepra, ele pensou o quê? Ele pensou assim, o Eliseu vai chegar, vai pôr a mão na minha cabeça, vai repreender e a lepra vai embora e eu volto para casa. Beleza, curado. Enganou-se. Geazi chegou, ou seja, Naamã chegou, avisou Eliseu, ó, Naamã está aí, é do exército da Síria, o coronel, gerente, sei lá o que mais, promotor, não sei, está aí fora aí, se quer para você lá orar para ele, para a lepra ir embora. Não, fala para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. O que Deus estava pedindo de Naamã? Um sacrifício. Para quebrar o orgulho dele. Porque ele achava que, vai pôr a mão, estou curado. Quando o rapaz chegou lá e falou, senhor Naamã, ele mandou o senhor mergulhar no Jordão 7 vezes, que o senhor vai ficar curado. Ah, não, eu não vou mexer com isso não. Tem tantos rios bons aqui na região aqui, e manda eu mergulhar nesse rio barrento? De jeito nenhum. E outra, ele não sabe quem que eu sou não. Eu sou o general do exército da Síria. E Eliseu está preocupado com isso, e Deus está preocupado com posição, irmãos. Deus está preocupado se é pastor presidente, se é pastor, seja quem for, Deus não está preocupado com isso não. Deus requer o quê? Sacrifício, sacrifício. Ou você desce e é curado, ou você continua leproso. Escolhe. Aí chegou um soldado simples para Naamã, ô chefe, ele pediu uma coisa simples, que o senhor mergulhar? Mergulha lá. Ah, então, mergulhou. Quando ele mergulhou, ele foi curado. O problema hoje é que nós temos a presença de Deus no templo, mas não queremos sacrifício. Qual é o sacrifício? Ai, Jesus, vai apertar. E para o violão ficar afinado, tem que apertar esta racha, né? E se nós quisermos ficar... O sacrifício hoje, vou para o culto. Que hora? 7 horas. Ele não preocupa com a hora. Ele sabe que dá para ir chegar. Eu não estou dizendo aqueles que não têm condições de chegar. Mas estou dizendo aqueles que têm condições, que sabem que pode, que têm condições, e não chega na hora certa para adorar a Deus. Vai fazer como Saul. Saul chegou, ou seja, quando Samuel chegou, Saul estava precipitadinho. Você demorou, mas não era a hora do culto ainda. É agora que eu ia pôr fogo aqui. Nós temos que ter um compromisso, irmãos. Escute bem isso aqui, ó, grava nas tábuas do teu coração. Deus quer compromisso. Vamos lá? 1, 2, 3. Deus quer compromisso. Com quem? Quer compromisso com Ele. Você quer compromisso com Deus?
Então você não vai fazer o que você quer mais, você vai fazer o que Deus quer. Ah, mas o livre-arbítrio? Ah, então escolhe. Então você não quer servir a Deus. O apóstolo Paulo, Gálatas 2:20, vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E tem mais, eu não vou fazer o que eu quero. O escravo faz o que quer, irmãos? O escravo faz o que quer? Sim ou não? Ele obedece a quem, o escravo? O seu Senhor. E eu e você falamos que Jesus é o que nosso? Nosso Senhor. Se Ele é o nosso Senhor, eu tenho que fazer o que Ele pede, não o que eu quero. A partir do momento que eu fizer o que Deus quer, a minha vida vai mudar. Não é campanha que vai mudar a minha vida, não é 7 semanas, 10 semanas, 1 mês, 21 dias. Não, o que vai mudar é o meu compromisso com Deus. Se eu for fiel, Deus continua fiel comigo. Pastor, hoje não é culto de ensino, não. Não, mas você não vem na quarta, aí Deus fala no domingo. E outra, eu orei a Deus por essa palavra. Não fiz aqui pegar por pegar, não, orei. E Deus falou comigo essa semana. Muito mesmo. E eu fui colocando o que Deus ia falando, porque a mente já não ajuda mais a guardar igual guardava. Então você já vai recebendo a revelação e já vai anotando, não se esquece. Então Deus quer compromisso. Ah, mas eu sempre gosto de falar isso aqui, os irmãos já vão saber que eu sempre falo isso aqui. Nós temos mais facilidade de sacrificar o lado de Deus ou o nosso? Qual lado? O nosso ou de Deus? A hora de eu vir, as 2 horas que eu tenho para cultuar, ela é de quem? De Deus. E às vezes eu não quero cultuar a Deus, eu roubo aquelas 2 horas. Ou eu tiro 20 minutos, ou eu tiro 1 hora, eu tiro 50 minutos, do que é um tempo para Deus. Ah, pastor, mas é muito difícil passar 2 horas na presença de Deus, nós ficar lá na igreja, o senhor falando, e a gente sentado, ali ouvindo, tem hora que dá uma abrição de boca, você está doente, espiritual, precisa de tratar. E esse tratamento é a palavra de Deus, não é outra coisa não. Não é revelação, não é profecia, é a palavra. A palavra de Deus é vitamina para quem está anêmico espiritual, que fortalece pela glória de Deus. Veja bem, não podemos cultuar ao Senhor com 2 pensamentos, desejos múltiplos. Amós 3:3. O que fala Amós 3:3? Andarão 2 juntos, se não tiverem de acordo? Tem como nós andar na presença de Deus aqui neste culto, nessa noite, se eu não tiver em conformidade com Deus? Não. Deus está numa estação e eu estou noutra estação. Mas se eu estiver na estação de Deus, o céu vai abrir, a glória vai descer, enfermidade vai embora, porta fechada vai abrir, a glória de Deus vai estremecer este lugar, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Xarabacandaramanaias. Isso é para trazermos a presença de Deus para a nossa vida, para trazermos a presença do Senhor. Então veja bem, andarão 2 juntos, se não tiverem de acordo? Vamos para o culto? Não, eu vou para o forró. Vamos para o culto? Não, eu vou para a balada. Eu não vou no culto hoje não. Me dá uma vontade de comer uma pizza. Gente, tem tanta hora para comer pizza, vai comer pizza na hora do culto. Aí tem aquele negócio de bala perdida, graças a Deus aqui na região não tem isso, mas é bala achada, porque ela acha o indivíduo. Pá! O que aconteceu, meu Deus? Ai, meu Deus do céu! Então, irmãos, vamos colocar os pingos nos is, dizer: Deus, eu quero a tua presença, mas para isso eu tenho que sacrificar, eu tenho que tirar alguma coisa. Irmãos, para cortar alguma coisa da nossa vida, dói.
Dói. Dói. A pessoa que Deus fala assim, ó, a partir de hoje, eu não quero mais que você olhe para a televisão. Vai doer? Ter que parar de assistir? Sim ou não? A partir de hoje, eu não quero você envolvido muito com redes sociais. Eu quero que... Vai ter gente que vai desviar. Eu não vou na igreja mais não. Deus falou para mim que é para mim parar de mexer com redes sociais um pouco. Mas você sabe que o país que mais mexe com redes sociais é o Brasil? A faixa de 3 horas a 6 horas por dia cada indivíduo. Sendo que o limite, que segundo os como é que fala? O especialista fala, é 30 minutos por dia. E agora? Mas eu tenho que trabalhar. É lógico, tem gente que vai trabalhar, mas tem gente que é o dia inteiro. Depois chega no culto, fala comigo, Deus, fala comigo. Aí na mente está lá, free fry, free fry, free fry. Aí lá na mente está, vale a pena ver de novo? Vale a pena ver de novo. Aí o Espírito de Deus vai falar, vale a pena orar de novo. Vale a pena orar de novo. Vale a pena orar de novo. Vale a pena orar de novo, porque quando você ora, o inferno fecha as portas, e o céu abre as janelas, e a glória de Deus manifesta. Vamos rápido. Terceiro, olha aqui. Oh, Jesus. Temos que ter desejo de sacrificar ao Senhor. Na hora do culto, eu tinha que me sacrificar, tirar o tempo de oração, quando eu chegar na casa de Deus, dobrar o meu joelho, falar, só quando a campainha bater. Ah, mas eu não aguento ficar de joelho. Senta e fecha o olho e ora. Não senta e fica olhando para o irmão da esquerda, para o irmão da direita, olhando que cor que veio a saia, que jeito que veio a sandália, sapato furado, camisa rasgada, gravata torcida. Não. Você vai dobrar o joelho. Se você viu a camisa do irmão rasgada, Senhor, me dá graça para dar uma para ele. Em vez de falar, me dá graça para dar uma para ele. Tem a loja dos irmãos lá que eles vendem camisa. Aí, nossa, a camisa do irmão está rasgada. Sangue de Jesus, irmã do céu. A irmã, você viu a sandália da irmã que jeito que ela está? Irmão, Deus tá enojado com essas coisas. Deus está dizendo assim, ó. Na hora do culto tinha que sacrificar, tirar o tempo de oração a Deus, reverenciar a presença de Deus. Tem hora que no culto parece mais uma passarela. Então você vai no banheiro. Não é pecado ir no banheiro, mas tem gente que vai toda hora. A não ser que tem problema. Sede. Aí vai lá, faz só assim, ó. Eu falo porque eu vi, estou falando de coisa que eu sei. Não estou inventando, estou falando de coisa que eu vejo. Aí depois nós quer que Deus faz alguma coisa, irmão. Quer que Deus cura. Aí você vai entrar aqui doente e vai sair mais enfermo. Ah, mas naquela igreja não cura. É claro que não cura. É claro que não cura. Nós não queremos sacrificar. Nós não queremos servir a Deus como devemos servir. Ó. Tempo de oração, reverenciar a Deus, a presença de Deus, como? Não ficar andando, levantar só o necessário, mexer no celular. Graças a Deus o negócio está acabando na hora do culto, mas tinha dia que a gente quase desviava. Era jogo, era joguinho, era coisa, e a gente pregando, a gente não sabia se pregava, se olhava, se ficava aqui, se tomava, se pegava o celular, se tirava a oferta do celular, mandava o diácono passar, tirar a oferta do celular, quem estava com o celular mexendo na hora e podendo dar salva, depois do culto pegava de volta. Tudo isso tira a espiritualidade do culto. Pastor, o senhor está nervoso hoje, o que aconteceu? A irmã Natália brigou com o senhor? Eu falei, não, eu estou pregando a palavra que Deus me deu, irmão. O presbítero Cristiano estava aqui, Deus falou comigo, você vai falar o que eu
te dei. Sabe para que isso? Para sarar as feridas no meio do povo de Deus. Para quando você chegar e dobrar o joelho, a glória de Deus desce e você é renovado e restaurado em nome de Jesus. Vamos lá. Terceiro. Oh, Jesus, olha aqui. Terceira decisão. A primeira, levar a presença de Deus para o templo. Segunda, sacrificar, desejo de sacrificar. Terceiro, versículo 13, 2 Crônicas 5:13. E quando eles quem? O povo, o sacerdote, os pais, os filhos, toda a família, os levitas, quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazer ouvir uma só voz. Tinha multidão de gente cantando, mas ouvia só uma voz, porque a voz do povo era uma só. O povo estava uniformemente. O que é, pastor, uniformemente? De modo uniforme, sem alteração, da mesma maneira, com igualdade, sem divergência. É isso que Deus está dizendo. Eu quero vocês em igualdade, eu quero vocês uniformemente. E quando vocês me adorar uniformemente, não há inimigo, não há potestade, não há potestade que vai cercar. A igreja vai avançar e o nome do Senhor vai ser exaltado nesta cidade, nesta nação, em nome de Jesus Cristo. Uniformemente. Você viu que eles começaram a cantar todo mundo numa só voz, e não ouvia muitas vozes, ouvia só uma voz, irmãos. Isso fala de o quê? De unidade. Isso fala de união. Isso fala aqui, ó, sem divergência. Isso fala de igualdade. Isso fala sem alteração. Sem alteração, irmão. Hoje nós vamos para adorar a Deus. Irmã, hoje nós vamos para adorar a Deus. Ninguém, olha, todo irmão, adolescentes, hoje nós veio para adorar a Deus. Irmão, nós veio para adorar a Deus. Obreiro, nós viemos para adorar a Deus. Irmãs, nós viemos para adorar a Deus. Igreja, nós viemos para adorar a Deus. Vamos adorar numa só voz. Vamos adorar só numa vocação. Quando menos você espera, você vai ver fogo cruzando essa igreja para lá. Fogo cruzando essa igreja para lá. E a glória de Deus batizando criança, batizando adolescente, batizando jovem, batizando a irmã com o Espírito Santo, para a glória da honra do nome do Senhor Jesus. Xarabacandaraia lamanás. Uniformemente. Isso nos fala da unidade, de união, de propósito e objetivo. E para encerrar, a quarta decisão, para ter a alegria de ter a presença do Senhor. Versículo 14. O 13 e o 14. Nós já lemos o 13. E não podia o sacerdote ter-se em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Quando o povo fez tudo isso que nós falamos aqui, e todos começaram a cantar em uma só voz, que ouvia só uma voz, irmãos, não precisou do pregador, não precisou dos cantores falar, dá glória a Deus, igreja! Não. O povo começou a adorar. A nuvem de glória de Deus foi descendo dentro da igreja, dentro do templo. A nuvem da glória de Deus veio descendo, veio descendo, veio descendo, e está 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 descendo. Começa a sentir esta nuvem de glória agora. Começa a sentir essa nuvem de glória. Começa a sentir esse sereno, esse orvalho do Espírito que começa a ser derramado sobre a tua vida e a minha vida nessa noite. Começa a sentir nessa noite. Manda, né? Mineve andou tinebe de querer baixere andarás. O povo cantava, o povo adorava, isso com vários instrumentos que eles estavam vestidos de linho fino, fala de santidade, fala de pureza, e todos eles adorando, exaltando o nome do Senhor. Quando eles levantaram a sua voz com trombeta e símbolos e outros instrumentos de músico,
bendizer ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre. Então a casa do Senhor encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. A glória de Deus encheu o lugar. Aí aconteceu algo, presbítero Humberto, que marcou a história daquele templo. E qual era? E não podia o sacerdote ter-se em pé, porque diante da glória de Deus, nós nos prostramos, nós nos curvamos, nós nos prostramos. Quando nós nos prostramos, Deus se levanta do trono e começa a fazer maravilhas e começa a fazer milagres. Tem um hino que fala, se eu me levantar do trono, não tem um hino assim? Se eu me levantar do trono, se eu me levantar, então pode ter certeza, irmãos, nessa noite, Deus está se levantando do trono para esta igreja nesta noite. E você vai ser tocado por esta glória. Você vai ser tocado por esta glória. Você vai ser tocado por esta glória. Começa a sentir a presença do Espírito Santo do Senhor na sua vida. Chamada Arabacala Marraias. O Espírito de Deus, o Espírito Santo está aqui. Ai, Shai, Kel, Ben, Degé, Ayamanás. Deixa a glória de Deus fazer diferença. Irmãos, se você rasgar o seu coração, você não vai conseguir ficar em pé. Você vai se curvar nessa noite diante da glória de Deus. Aleluia. Eu gostaria que eles, acho que foi quem? Pai Nosso. Foi você, foi Pai Nosso. Vem cá, vamos. Mas olha aqui, deixa o coração arder, porque vai pegar fogo. Ai, mistura! Ai, amigo, galamanabaxere andarás. Ai, chome, ouve-me, ayunde, juzimi, aru, badev, turimi, raciabanai. Fique de pé adorando o Senhor, fique de pé adorando o Senhor. Deixa a glória de Deus te envolver. Xarébia, Haracassi, ó Benévias. Meu Deus. Ei, Benévia na Machéria, Irumi deve querer manamanás. Ei, chamandarebia calavassori, andei calavassori. Aleluia, na terra, olha a presença do Espírito.
Jesus. Aleluia. Oh, Santo Espírito de Deus, deixa a glória de Deus fazer diferente na sua vida. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Oh, aleluia, Senhor. Grande é o teu poder, grande é o teu poder. Deixa Deus envolver esta casa. Deixa Deus envolver este lugar. Aleluia. Sinta a presença do Espírito de Deus. É a presença do Espírito. É Ele que faz a diferença na sua vida. Receba agora. Receba Continue adorando, continue adorando. Deixa o Espírito de Deus trabalhar, deixa o Espírito de Deus mover a sua vida. Aleluia. Oh Deus, olha o que Deus faz, meus queridos, olha o que Deus realiza. Você que está aí na cadeira, você que está aí, os irmãos que estão aqui na frente, sinta o que eles sentiram lá no templo aquele dia, a glória de Deus sobre a vida deles. A vida deles, histórias estão sendo mudadas aqui nesta noite, vidas estão sendo mudadas, famílias estão sendo mudadas pelo Espírito de Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Ora macharaba candaraias. Ore, igreja, adore. Ei, alabacharamadas. Ei, xenebilebe.